Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Sandoval. No último problema a gente pegou geometria. Nesse problema agora eu gostaria de partir para a teoria dos números. Achei esse problema aqui bem legal. Eu gostaria de compartilhar eles com vocês. Vamos lá? Eu vou ler o problema junto com vocês. Eduardo tem uma coleção de bolas de gude. Um dia, admirando sua coleção, resolveu tentar separá-las em grupos com quantidades iguais. Na primeira tentativa, tentou separar em grupos de duas bolas. Tentou separar as bolas de gude em grupos de 2. E um dos grupos ficou com somente uma bola. Na segunda tentativa, tentou separar em grupos de 3. Mas um grupo ficou somente com 2 bolas. Terceira tentativa, tentou separar em grupos de 4. Mas ainda assim, um grupo ficou com somente 3 bolas. Na quarta tentativa, tentou separar em grupos de 5. E agora um grupo ficou com somente 4 bolas. Na quinta tentativa, tentou separar em grupos de 6. E um grupo ficou com somente 5 bolas. Frustrado, concluiu que não seria possível separar suas bolas de gude em grupos com quantidades iguais. Sabendo que Eduardo tinha menos de 100 bolas, quantas bolas ele possuía? Gente, bem legal esse problema. Primeira, a gente pode olhar as possibilidades aqui. 10 a 40, 40 a 70. Existe mais de uma quantidade menor que 100 com essas características. Primeiro vamos tentar escrever o problema um pouco mais matematicamente. Tentou separar em grupos de 2. Vocês entenderam o que ele está fazendo aqui? Ele separou as bolinhas de gude em grupos de 2. Aí ficou vários grupos de 2 bolas e sobrou uma bolinha sozinha depois. Um jeito de interpretar isso aqui é que o número de bolinhas de gude você tentou dividir por 2, em grupos de 2, deu uma certa quantidade de grupos e ficou com o resto de uma bola. Na segunda tentativa, ele pegou essa mesma quantidade de bolas de gude e agora tentou dividir em grupos de 3. Você teve uma certa quantidade de grupos agora diferente e agora sobrou 2. E assim por diante. Tentou separar em grupos de 4, sobrou 3. Em grupos de 5 sobrou 4. Em grupos de 6 sobrou 5. Gente, primeira vez que eu resolvi essa questão, um jeito de resolver essa questão seria você começar a analisar as possibilidades aí a partir de alguns números que fica um pouco mais fácil de trabalhar. Por exemplo, dividido por 5, um número que é divisível por 5 exato seria um número terminado ou em 5 ou em 0. Então, para sobrar 4, esse número ele terminaria ou em 4 ou em 9. Então você pode tentar analisar assim, 4, 9, poderia ser 14, 19. Aí você iria até 99 e aí tentaria ir eliminando as possibilidades aí. Por exemplo, de 2 em 2 sobrava 1, então você sabe que esse número é ímpar, então não pode terminar em 4. Então você já sabe que vai terminar em 9. E aí agora só tem 10 possibilidades, de 9 até 99. Aí você vai eliminando, demora um tempo para você fazer dessa forma, mas você consegue chegar lá. Na dúvida, sempre que der para não ficar muitas possibilidades, se você consegue já achar um jeito de trabalhar o problema que não gera tantas possibilidades assim, é melhor você achar um jeito que você tem certeza que resolve do que tentar de várias formas diferentes e não terminar nenhuma dessas formas. Bem, mas esse problema aqui ele tem um jeito diferente que é bem mais interessante da gente, bem mais ágil da gente resolver esse problema. Aqui ele está com uma certa quantidade de bolas que nunca divide exato, nem por 2, nem por 3, 4, 5, 6. Mas, de repente, se você acrescentasse uma bola na quantidade que ele tinha, os últimos grupos eles sempre ficavam agora dividindo exato. Então, se ele tivesse uma bola a mais,
dividia, ele conseguia separar em grupos de 2, conseguia separar em grupos de 3, de 4, de 5 e de 6. Então, se eu acrescentar uma bola, eu sei que esse número agora é divisível tanto por 2, quanto por 3, por 4, por 5 e por 6. Se ele é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, ele é um múltiplo de 2, 3, 4, 5 e 6. Então, ele é o MMC de 2, 3, 4, 5 e 6. Quem é o MMC desses caras aqui? Bem, de 2, se é múltiplo de 4, ele já é múltiplo de 2, então não preciso pensar no 2. Se ele é múltiplo de 6, então ele já é múltiplo de 3, então não precisa considerar o 3 aqui. Se ele é múltiplo de 5 e de 6, então ele já é múltiplo de 30. Ele é necessariamente múltiplo de 30, mas o 30 não é ainda múltiplo de 4. Está faltando um fator de 2 aqui. Então o mínimo múltiplo comum desses números todos é 60. Então você vai analisar os fatores primos que a gente tem aqui. No 4 é 2 ao quadrado, no 5 ele já é um próprio fator primo e o 6 é 2 vezes 3. Precisa ter todos esses fatores aqui. O 2 ao quadrado, precisa ter um 3 e precisa ter o 5. 4 vezes 3 vezes 5, de fato, é o 60 que a gente achou. 60 é um cara que é divisível por todo mundo aqui, 2, 3, 4, 5 e 6. Isso se tivesse uma bola a mais, seria divisível por todo mundo. Mas a gente está com uma quantidade menor, que sempre dá divisão errada. Então a gente está com, na verdade, uma a menos, a gente está com 59 bolas de gude. 59 dividido por 2 sobra 1, dividido por 3 sobra 2 aí, porque você tirou uma bola do último grupo de cada uma dessas tentativas aqui. Então, 59 é uma possibilidade. Letra B. Entre 40 e 70. Repara que o 60, outro múltiplo de 60 seria o 120. Mas o 120 ele já está fora do intervalo que ele explicitou para a gente, que era menor que 100. A gente sabe que tem menos que 100 bolas. Então, de fato, só tem uma possibilidade, que é 60, subtraindo uma aí, 59. Resposta, letra B. Gente, muito legal essa ideia aí de você acrescentar uma bola para, agora sim, todas as divisões darem exatas e a gente ficar aí com o MMC desses números. Gostaram do problema? Um problema bem diferente aí, com uma ideia original de teoria dos números. É interessante você pensar em problemas não só da ordem reversa, que é usar as possibilidades do problema, as alternativas que ele te dá, e você tentar resolver o problema. Infelizmente, você repara, quem pensou em tentar coisas diferentes, talvez pensasse nisso, mas as possibilidades que ele dava aqui, ele não dava essa abertura para a gente, porque as possibilidades davam faixas. E faixas você pode ter qualquer número ali dentro para satisfazer a possibilidade. O jeito que realmente deu certo é, em vez de achar exatamente o número que satisfazia as condições que ele dava, você procurava um número próximo que satisfazia condições mais perfeitas, mais exatas. O problema sempre colocava possibilidades imperfeitas, né? Ele estava sempre tentando e não dando certo. Ué, mas e se desse certo? E se fosse tudo perfeito? Aí você acha a quantidade perfeita e depois achava a quantidade que ele realmente queria. Gente, é interessante a gente pegar problemas com jeitos diferentes de você pensar, para a gente ter mais ferramentas para atacar um problema. Achei esse problema bem legal e resolvi compartilhar isso com você aqui. Até mais.